Sejam bem-vindos a mais um Grand Talks, mais um episódio do podcast da Grandeza Empreendimentos. Eu sou Cássio, diretor da Grandeza. Estamos aqui mais uma vez e dessa vez com um convidado super especial, um irmão de montanha. Quem é legendário sabe o que significa isso. Subimos a montanha juntos há quase exatos um ano atrás. Ele que é estrategista de posicionamento e branding, uma pessoa super especial que eu tenho a honra de chamar de irmão de montanha. Alguns conhecem ele como sábio, não só por ele ser sábio, mas também quem conhece ele sabe por quê. Então, Natanael, meu irmão, seja muito bem-vindo. Minha honra, Cássio. Uma honra receber você aqui no nosso podcast. Obrigado por estar com a gente aqui no Grand Talks. Muito bom, obrigado a você pelo convite e eu espero que juntos, nesse tempo que nós passaremos aqui, nós possamos adquirir sabedoria. Amém, amém. Quando eu falo que ele é sábio, tá vendo? Natanael, irmão, hoje no teu trabalho, né, de posicionamento, branding, o teu foco hoje está no Instagram. Exato. A grande maioria dos meus conteúdos, eles, na maioria das vezes, são publicados no Instagram. Eu costumo utilizar o conceito de multiplataformas, mas o que acaba viralizando mais e tendo maior alcance acaba sendo no Instagram. Hoje, o teu trabalho dos teus mentorados, todo o trabalho que tu faz está focado no Insta. E quando a gente fala em posicionamento, branding, estratégia para Instagram, né? O que eu vejo, assim, que muitas pessoas tentam, hoje, se não for o principal canal de vendas, a internet, ela está entre os principais, né? Eu vejo que muita gente tenta estar no Insta, né? Desde pequenos comerciantes, aquele que tem a lanchonete, uma papelaria, uma agência de viagens, enfim, tá todo mundo tentando se posicionar, né? E as pessoas físicas estão cada vez mais se sobressaindo nesse posicionamento, né? Eu vejo que mesmo quem tem empresa, quem tem comércio, né, tá se sobressaindo muito mais a pessoa física ali aparecendo no Insta. Por que que tem essa diferença quando a gente vê, por exemplo, o Instagram do Luciano Hang da Havan? Ele tem muito mais seguidores e muito mais engajamento que o próprio Instagram da empresa dele, que é teoricamente muito maior que ele, né? Por que que tem essa diferença na rede social? Cássio, antes de responder essa pergunta, só vou introduzir algo para nós conseguirmos colocar em cada caixinha aquilo que nós vamos falar. Quando nós falamos sobre redes sociais, nós precisamos pensar primeiro em internet, porque nós estamos vivendo agora na era das redes sociais. Então, Instagram, o TikTok, o YouTube, mas antes nós tínhamos, por exemplo, o Orkut, antes nós tínhamos o Fotolog, Lembro do Fotolog. antes nós tínhamos o MSN, não era o WhatsApp. Então, nós precisamos primeiro colocar tudo dentro da caixa internet. E aí, para fechar essa caixinha, eu uso uma frase que o Bill Gates uma vez falou. Existem dois tipos de empresas. As que estão na internet e as que não existem. Só porque ele falava isso muito antes do MSN, muito antes do Orkut, muito antes do Fotolog, muito antes do Facebook, muito antes do Instagram. Ok, agora nós estamos na era das redes sociais. E eu sempre costumo dizer que é importante você acompanhar o que a grande maioria das pessoas está utilizando. Seria muito estranho da minha parte, por exemplo, querer montar um blog, e sim, eu conseguiria montar um blog agora, sendo que a grande maioria das pessoas está acessando o Instagram. Então é mais fácil que eu adapte todo o meu conteúdo e a minha comunicação para que os meus conteúdos sejam entregues através do Instagram. Você me perguntou por que as pessoas hoje elas têm buscado seguir mais, por exemplo, a pessoa que personifica a marca do que propriamente a marca ou a empresa. Citou, inclusive, o exemplo do Luciano Hang. A grande verdade é que as pessoas, elas sempre compraram pessoas antes de comprarem produtos. E durante a pandemia, o mercado digital, ele cresceu, se não me falha a memória, 75% a mais do que já existia. A minha mãe, por exemplo, que nunca havia pedido um iFood ou qualquer lanche pela internet, ela precisou aprender a pedir coisa pela internet. Ela não sabia fazer Pix, ela não sabia pagar um boleto lá pelo aplicativo Nubank dela, por exemplo. E ela precisou começar a aprender a digitalizar. Tudo que ela fazia, pegando uma fila na lotérica ou precisando sair para pedir um lanche, ela começou a fazer
pela internet. As pessoas passaram muito tempo durante a pandemia na internet. Isso fez com que as pessoas conseguissem discernir o que era anúncio, o que era uma pessoa verdadeira falando, o que era uma pessoa que talvez estava tentando te enganar. As pessoas ficaram craques em discernir quem era de verdade e quem não era de verdade. Logo, as marcas estrategicamente começaram a posicionar o rosto de pessoas para que as marcas ficassem mais humanizadas. Basicamente é isso. O que é uma marca humanizada? É uma marca que tem um ser humano. Um ser humano que está vendendo para um ser humano que está comprando. Por isso que quando nós falamos sobre ter uma marca humanizada, muitas vezes nós pensamos que é falar gíria. Ter uma marca humanizada é responder os comentários das pessoas no Instagram. Não, uma marca humanizada significa que existe um ser humano nesse lado e existe um ser humano de um outro lado. As pessoas elas não estão mais comprando um produto. Elas compram primeiro você antes de comprar o seu produto. Eu trabalho com estratégia de branding e posicionamento. Normalmente, quando as pessoas me contratam, eles dão um feedback. Eles falam, Nathanael, eu te contratei por causa dos teus princípios. Eu fechei um contrato de brand de posicionamento recentemente, uma mentoria que eu presto, e ele falou, Nathanael, eu conheço muitas outras pessoas que que mentoram a respeito de branding de posicionamento, mas eu te contratei por causa dos seus princípios. Eu te contratei porque eu sei que eu também posso aprender com você. Eu te contratei porque eu quero adquirir sabedoria com você. Ou seja, ele estava contratando em primeiro lugar o Nathanael e depois ele contrata o produto do Nathanael. E aí eu finalizo essa resposta dizendo que pessoas precisam de pessoas. Por mais que as nossas marcas estejam posicionadas, por mais que o nosso business esteja organizado no que diz respeito ao posicionamento e ao branding, se o CEO, se o CPF por trás do CNPJ não estiver bem posicionado, isso tende a enfraquecer o business. Como é que é aquela frase? Pessoas compram... Pessoas compram pessoas. Pessoas compram pessoas. Isso é até uma coisa que a gente estava conversando até antes aqui do podcast, daquela questão da pessoalidade, né? Então, eu acredito que reforça isso, porque hoje no nosso mercado, no nosso segmento, né? Hoje, eu como fundador e diretor da empresa, eu tenho contato com todos os clientes, né? Contato pessoal com todos eles. Então, eu vejo que isso é algo que não só nós valorizamos isso, né? Eu valorizo muito esse contato, esse relacionamento, né? Nossa empresa é uma empresa que cria relacionamentos, mas também eu vejo que isso faz muito sentido em todos os segmentos, né? Porque... como tu falou, eu não vou comprar uma marca se eu não estou me identificando com aquela pessoa que está à frente daquela marca, né? Exatamente. Eu não quero pisar muito fora da pergunta que você me fez, mas quando eu olho para a antiga sabedoria, o eterno Deus fala que a criação que ele fez, ele fala, tudo que eu fiz foi muito bom, ele conclui que tudo aquilo que ele tinha feito foi bom. Apenas uma coisa, ele falou que não era bom. Só tinha uma coisa, só uma coisa. E veja, o eterno Deus criou tudo, ele criou exatamente como ele queria, mas uma coisa não era bom, que o homem estivesse só. E ele não estava falando somente do homem estar só no sentido, ele precisa de alguém para casar. Ok, o casamento é importante, é bíblico e é mandamento de Deus. Mas ele estava dizendo, pessoas precisam de pessoas. Eu e você, nós precisamos um do outro, como ferro afia o ferro, para que nós possamos estar mais preparados para as batalhas que nós enfrentaremos. Então, logo, as pessoas têm comprado de outras pessoas, não necessariamente por causa do produto. E fica aqui um alerta para quem está assistindo a gente, muitas vezes nós damos uma ênfase demasiada para o produto e muitas vezes nós não entendemos a dor real da pessoa. E nós só vamos conseguir entender a dor real da pessoa quando nós nos relacionamos com as pessoas. Por isso que pessoas compram de pessoas, pessoas precisam de pessoas. E a marca, ela se torna muito mais poderosa quando ela tem uma pessoa. Vou citar um exemplo. Grandes marcas que nós provavelmente nunca vamos conhecer os fundadores, talvez eles já são falecidos, por exemplo, mas as marcas, elas contratam pessoas para que elas possam personificar a marca. Por quê? Porque as pessoas agora, por gostar desse artista, acabam comprando o produto que esse artista está influenciando essas pessoas a comprar. Caraca. É aquela questão da conexão, né? Tu vai estar buscando as pessoas que tu se conecta, né? Que são pessoas similares, que têm os mesmos valores e princípios, né? Que nem tu falou lá atrás. Que inclusive foi um dos motivos que que nós fechamos essa nossa parceria, né? Que eu fiz a tua mentoria, que é a questão da conexão de valores, né? Algo que eu aprendi com um amigo meu, que nós estávamos conversando sobre
profissionais de outra área, e aí ele falou assim, Cássio, aquele cara eu não contratei porque, cara, ele não fala dos meus valores, ele, apesar de ser um excelente profissional técnico. E aí, quando eu fui buscar uma mentoria de posicionamento, acho que eu até comentei isso contigo aquela vez, falei assim, Lembro. cara, quem que vai ser a pessoa que eu vou buscar? Peraí, quem é a pessoa que compartilha dos mesmos valores que eu? Porque não é só o business, não é só o negócio, não é só a entrega. Tem que ter um alinhamento de valores, né? Exato, exato. Que foi aí quando a gente se aproximou. E essa questão do posicionamento, eu vejo que nas redes sociais, muita gente está querendo se posicionar em redes sociais, né? Como eu falei antes, todos os segmentos, todo mundo está querendo se posicionar em redes sociais. E quando a gente vai buscar esse posicionamento, todas as pessoas têm algumas barreiras, têm dificuldade, porque a gente vê que é um canal de vendas, é importante estar lá. Mas como que, se pudesse dar assim, um passo a passo, uma dica, de como que alguém pode se posicionar de uma forma inteligente, intencional, que isso traga resultados e também preservando a imagem pessoal, né? Tendo um limite, porque eu vejo que muitas pessoas fazem alguns posts muito sem sentido, Uhum. né? Vi que alguém fez, vou fazer igual, né? Ou às vezes abre demais a vida pessoal, ou às vezes fica com um negócio assim que parece o Instagram da pessoa parece aqueles folheto de anúncio, né? Porque é só anúncio, anúncio, anúncio de algum produto, de alguma coisa que ela vende, alguma coisa que ela faz. E não tem nada de vida pessoal. O que pra gente se posicionar assim, né? Pra eu ter um posicionamento inteligente e estratégico e colher os resultados que a internet está aí, ávida a entregar, né? De vendas, de relacionamento. Como que eu posso fazer isso de uma forma inteligente, estratégica, sem com um determinado equilíbrio, sem eu extrapolar para o lado pessoal ou para o lado profissional? Perfeito. Cássio, quando a gente fala sobre posicionamento no Instagram ou em qualquer rede social, primeiro a gente precisa deixar bem definido de que não é um conjunto de técnicas. Natanael, o que você quer dizer com isso? Você vai mudar a foto do perfil, você vai colocar umas frases legais na sua bio, coloca um link e pronto, você está posicionado. Não, não é um conjunto de técnicas. E aí tem três palavras que eu gosto muito de usar, inclusive dentro das minhas mentorias de brand de posicionamento, que é essência, propósito e direção. Vou tomar um tempinho para explicar cada uma delas, porque isso meio que é o core de uma empresa se posicionar, de uma marca, de uma pessoa se posicionar. Essência diz respeito a quem você é. Ou seja, eu não vou me dobrar para fazer dancinhas, por exemplo, no TikTok ou no Instagram, porque não faz parte da minha essência. E tem uma frase que eu sempre costumo dizer: essência passa, não. Agora, tendência passa? Sim. Mas a essência fica. Então, eu fico com a essência, enquanto a tendência, ela está indo. Ela já passou. Hoje, se nós acessarmos o Instagram no final da tarde, pode ser que o algoritmo tenha mudado de como ele estava hoje de manhã. Então, eu prefiro focar na essência da minha marca e não necessariamente no que a tendência da rede social diz que eu devo fazer. Porque a essência você consegue implementar no Instagram, no TikTok, no YouTube, e ela carrega a sua impressão digital. Ela carrega as suas cordas vocais, coisas que não podem ser replicadas. Se eu estou, muitas vezes, modelando uma pessoa para eu poder aprender e começar o meu movimento, legal, acho válido. Se eu estou modelando uma pessoa porque eu ainda não encontrei minha essência, eu só estou contribuindo com o movimento dessa pessoa. Mas eu acredito que o Eterno Deus me entregou uma essência, assim como entregou para você também uma essência, para que essa essência possa ser usada para criar um movimento. A essência, ela te dá um propósito. O propósito é o teu porquê. Por que você está se posicionando na internet? Por que eu crio os conteúdos que eu crio? Os meus conteúdos são conteúdos onde eu falo de vida espiritual, posicionamento espiritual, pessoal, profissional. Com quem eu quero falar? Por que eu estou falando sério? Por que eu não tenho brincadeira nos meus conteúdos? Porque eu quero chegar em um local. Eu quero chegar em um lugar. Eu preciso acessar esse lugar. E para chegar nesse lugar, eu preciso de direção. Então, quando eu identifico a essência que o Eterno plantou em mim, quando eu sei quem eu sou, eu me conecto com o meu porquê e esse meu porquê me dá uma direção. E aí, a gente entra em alguns Instagrams, como você falou, que parece um folheto, um folder, que contém uma série de anúncios ali que você fica perdido, parece um mosaico, e você não sabe com quem a pessoa está falando, porque não identificou a essência, não tem propósito e não tem direção. Se não me falha a memória, a Duke University, eles lançaram um estudo que dizia que de 30 mil produtos lançados todos os anos nos Estados Unidos, apenas
5 mil eles ficavam no mercado. Os outros 25 mil produtos, eles falhavam no momento do lançamento. Por quê? Porque eles não sabiam com quem eles estavam falando. Se você não sabe com quem você está falando, você não consegue identificar uma dor específica do seu consumidor e não consegue criar um produto, uma solução específica para esse consumidor. Ou seja, se eu não sei da minha essência, se eu não sei com quem eu estou falando ou por que eu estou falando, eu também não encontro direção e aí eu quero aumentar o volume. Pode prestar atenção. Normalmente, nós não temos direção e nós queremos fazer o quê? Aumentar o volume. Não, o que vai resolver para mim é fazer 4 Reels por dia. É fazer 15 stories de manhã e mais 15 à noite. A gente acha que aumentando o volume, nós vamos ganhar. Só que eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num show e você ficou do lado da caixa do som e o volume alto, à medida que o tempo passa, você não começa mais a ter discernimento a respeito da letra que está sendo cantada. Por quê? Volume alto gera ruído. Ou seja, quando nós não temos direção, nós queremos aumentar o volume de produção, o volume de posts, o volume de vídeos que a gente grava para a internet, o volume de produção. A gente quer aumentar. E esse volume sem direção, ele só gera ruído. Hoje, quando eu me preocupo muito no posicionamento de rede social para ser muito autêntico, né? Eu penso que postar por postar não faz sentido. Eu penso que tem que entregar algum valor, tem que agregar algum valor para quem está do outro lado da tela, né? E eu vejo que é importante isso para mim, porque não vou fazer um post por fazer, tem que ter alguma relevância. E como que a pessoa que está seguindo essa tua linha, né? Da essência, do porquê, da direção, como que em termos práticos alguém poderia identificar isso, né? Eu tenho hoje eu sou um corretor de imóveis, eu sou um comerciante, eu tenho um pequeno comércio, eu tenho uma indústria, eu quero me posicionar. Para eu identificar isso, o que eu preciso fazer para saber se eu estou no caminho certo? Ok. Tudo parte de você descobrir aquilo que você tem que pode ser útil para a vida das pessoas. Eu vou tentar citar um exemplo aqui. Lá de 2011, quando eu era fotógrafo de uma revista de cerâmica vermelha, eu aprendi uma das maiores lições sobre comunicação. E eu não estava estudando sobre marketing na época, eu estava num chão de fábrica fotografando uma cerâmica. Literalmente isso, no interior de São Paulo. Eu aprendi uma das maiores lições sobre comunicação porque, na época, o diretor da revista que eu trabalhava, ele comprou um curso de marketing. Curso que os caras ensinavam sobre automações no Facebook, na época, chatbots, que um robozinho ficava respondendo pra você e tal. E na época isso foi uma febre, depois isso deu uma diminuída e agora meio que voltou de novo com o ManyChat e todas as automações que nós temos. E aí na época a gente usava uma ferramenta que era e-mail marketing, que era uma sequência de e-mails que eram disparados ali, um na segunda-feira, outro ia na quarta, outro ia na sexta e tal. Só que tinha um pequeno problema. O dono da cerâmica não tinha computador. Então minha sequência de e-mail marketing acabou. Ele não vai receber nem na segunda, nem na quarta, nem na sexta, nunca, porque ele não tem computador. E mais, em algumas cerâmicas, o sistema é tão tradicional dentro de cerâmicas que ela é passada de um pai para um filho, e às vezes o senhorzinho que está cuidando da cerâmica, ele tem 80 anos ou mais, e ele não tinha sequer um telefone que nós pudéssemos falar com ele. Por isso que nós tínhamos que ir presencialmente e falar com ele. E aí eu comecei a perceber, eu posso aprender tudo o que eu sei sobre marketing, mas se a minha comunicação não for adaptável a como o meu consumidor entende, ele nunca vai entender eu falando. Porque eu vou mandar e-mails para ele, o e-mail nunca vai chegar. Eu vou ligar para ele, ele nunca vai atender porque ele nem tem telefone. Eu vou mandar uma mensagem no MSN, não, ele não tem MSN. Então eu comecei a aprender que a minha comunicação, ela precisa sempre se adaptar a como minha audiência entende dessa comunicação. Então a primeira coisa é, da sua essência, do seu propósito, da sua direção, ok, o que eu tenho que pode ser útil para a vida das pessoas? Como que o meu produto pode ser útil para a vida das pessoas? Eu quero que você identifique isso. Como que o meu produto ele pode transformar a vida das pessoas? Elas estão vivendo num estado de sofrimento por não ter a minha solução e a minha solução vai ajudar elas a chegar nesse local, que é um local que talvez ela possa faturar mais. Talvez o meu produto é um produto que ensina as pessoas, um exemplo, a sair da depressão. Então as pessoas estão com depressão e o meu produto vai ensinar as pessoas a como sair da depressão. Como que o meu produto ele pode funcionar para as pessoas? Ok, essa é a primeira coisa que eu consigo identificar. Agora,
como que uma pessoa, no exemplo da depressão, ela pararia tudo que ela está vivendo, como que ela teria a atenção dela chamada para conseguir ouvir exatamente uma palavra que eu tenho para falar. Se eu chegasse falando para a pessoa, pô, te levanta, tá errado o que você tá fazendo, talvez essa abordagem não ia funcionar. Porque não é a comunicação que uma pessoa que está nesse estado iria entender. Vou citar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 4 meses. Por algum motivo, a fruta banana, ele chama de nanata. Então, toda vez que eu quero dar uma banana para ele comer, eu falo, filho, toma aqui uma nanata. Porque, de certa forma, é o jeito que ele entende. Ou então, quando ele quer sair para passear, ele fala, porque ele está dizendo, vamos. Então, quando eu falo para ele entende exatamente a linguagem. Agora, se você consegue entender exatamente a solução que a sua audiência precisa e você consegue entender como que a sua audiência gosta de ouvir você falando, nós conseguimos vender o produto sem fazer esforço. Isso vem através de construir posicionamento e ter branding. Nós podemos pegar um exemplo de uma marca famosa, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola não vende refrigerante. Ela não fala assim, olha, tome nosso refrigerante de cola, porque é o melhor do mundo. Nós temos uma receita aqui que ela já existe há mais de 130 anos. Não. Sabe o que eles falam? Tenha tempo com a sua família. No Natal, celebre bons momentos. Abra a felicidade. Viva a magia. Por quê? Porque se conecta com o Natal, se conecta com esse momento onde as famílias sentarão juntos. Ou seja, se eu consigo conectar a minha mensagem exatamente a forma como a pessoa consegue ouvir no filtro que ela tem no ouvido dela, na cosmovisão que ela tem, na hora de ouvir, ela vai colocar um filtro. Não, eu não aprendi dessa forma. Se eu consigo conectar essa minha mensagem exatamente na temporada em que a pessoa está aberta para receber essa mensagem, ou seja, entendendo o tempo de vida que ela está passando, eu consigo vender meu produto sem qualquer tipo de dificuldade. Uau, que aula, hein? Que aula, hein? Muito bom. Acho que eu fui um pouco longo demais na Não, foi resposta. maravilhoso. Pô, foi uma aula. Quem puder anotar aí, anota que foi top. Tu falou dessas questões todas e uma algo que tu comentou ali em relação a propósito, falou um pouco do eterno também. Eu tava, inclusive ontem, num grupo de amigos, a gente tava conversando sobre aquele livro, Uma Vida com Propósitos, e falamos especificamente ontem sobre o dia 3, que ele fala do que a gente quer da vida, por que que eu estou aqui, né? Qual que é o meu propósito divino? E eu vejo que o propósito hoje é algo que, por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu tenho a minha empresa? Por que que eu tenho essa função? Por que que eu tenho esse cargo? Por que eu tenho esse emprego? Por que que eu tenho essa vida? Eu vejo que o propósito de algumas pessoas enfeitam ele muito, quando ele pode ser algo muito mais simples, né? E como tu pegou esse propósito, né? Essa palavra propósito, e fez essa conexão com o divino, como que, na tua opinião, se tu fosse me ajudar a encontrar o meu propósito, o que que tu poderia falar assim, Cássio, cara, para tu encontrar o teu propósito, eu diria que um caminho dele seria esse. Qual que seria, na tua visão? Cássio, em 2013 eu ouvi uma frase de um grande conselheiro meu, atual conselheiro meu, hoje ele tem 82 anos, é um senhorzinho que ainda está me aconselhando, ele não mora aqui no Brasil, mas ele me falou uma coisa que, para mim, é a melhor definição no que diz respeito a propósito. A área onde você mais tem problemas é a área onde você, depois de curado, você vai ser usado para transformar a vida de outras pessoas. A área onde você mais tem problemas é a área onde você, depois de curado, você vai ser usado para transformar a vida de outras pessoas. Muitas vezes, o teu propósito, ele pode estar batendo na tua porta em forma de um problema. Só porque qual é a nossa reação quando um problema bate na nossa porta? A gente não quer atender. Eu não quero ter que lidar com o problema. Quero resolver o mais rápido possível e mandar embora, né? Agora, se você enfrentar o problema, ele pode te entregar algo no final dessa batalha. Um propósito. Lembro que há muitos anos atrás eu fazia muitas coisas. Eu era fotógrafo, eu fui músico, eu trabalhei num estúdio musical, eu trabalhei numa rádio, eu trabalhei numa confecção, eu trabalhei numa revista de cerâmica vermelha. Eu fiz muitas coisas. No final do dia, eu pensava, ok, para o que eu nasci? Qual é o motivo de eu estar no mundo? Por que Deus me criou? Ele não faz as coisas sem pensar?
Nada que ele faz é incompleto? Por que ele me criou? E não é estranho que anos depois eu hoje mentoro pessoas justamente sobre como encontrar o seu propósito e a sua essência? Porque o problema que eu tinha, ele se tornou o antídoto para que eu possa ser usado para curar a vida de outras pessoas. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que o Eterno me usa para fazer. Quando Deus cria Adão, eu vou entrar rapidamente nisso aqui que o judaísmo nos ensina, mas só para explicar isso de forma um pouco mais clara. Quando o Eterno criou Adão, no judaísmo nós temos uma crença de que ele fez o boneco de barro e ele soprou nas narinas de Adão o que nós chamamos no judaísmo em hebraico de Neshama. Neshama significa alma. E essa é uma alma divina, era como se o eterno Deus estivesse compartilhando atributos dele com Adão. Ou seja, Deus estava colocando uma parte dele dentro de Adão. Ou seja, a alma divina estava agora acessando Adão. Porém, dentro da palavra Neshama, Neshama no hebraico, nós temos a palavra Shem. Neshama, Shem. A palavra Shem significa nome no hebraico. Ou seja, no mesmo momento em que o eterno Deus colocou uma alma divina em você, ele te deu um nome. E esse nome contém uma essência e um propósito. Só que é minha missão achar essa essência e esse propósito. Eu não sei se você já viu alguma vez os caras que trabalham com programação. Normalmente você entra no Instagram, no Google, tu vê o site bonito ali, né? Mas por trás tem uma série de códigos que estão sustentando aquele site ali. Sobretudo a parte estrutural, a parte de design, a beleza que nós vemos no site, é uma série de códigos que está lá atrás. O eterno Deus estava soprando a nossa essência e o nosso propósito nesse código. Está lá no código-fonte. É minha e sua responsabilidade encontrar ao longo da nossa vida essa essência e esse propósito. E como que nós fazemos isso? Colocando a nós mesmos no caminho de execução. Eu costumo dizer que o propósito ele não vai ser encontrado quando você está rolando o feed de notícias do seu Instagram. Ele não vai ser encontrado com você assistindo uma série no Netflix, por exemplo. Ele vai ser encontrado quando você se coloca no caminho da execução. E o que é se colocar no caminho da execução? Imagina que nós temos na nossa mão, aqui agora, uma semente de laranja. Se eu pedir para que essa semente de laranja, se ela pudesse falar, e eu coloco um espelho na frente dela, eu falo assim, semente, você se parece com uma laranja? Ela vai dizer, não. Você tem o gosto de uma laranja? Não. E o cheiro? É de laranja? Ela falou, não. Mas você é uma laranja? Ela vai dizer, sou uma laranja, mas no período inicial. Se eu pego a laranja e boto ela na frente do espelho, e eu pergunto pra laranja, laranja, você é uma laranja? Ela fala, claro que eu sou. Eu tenho o gosto, eu tenho o cheiro, eu tenho o formato de uma laranja. Mas a semente é uma laranja. Na sua fase inicial, como que a laranja... Eu já tô concluindo esse pensamento, tá? Fica comigo aqui. Não, tá bom demais. Como que a laranja vem a dar... como que a semente, ela vem a dar luz ao seu propósito? Quando ela é plantada. E como que ela vive esse processo de dar luz a esse propósito? Que é, na verdade, ser uma laranja talvez bonita e com vigor, com gosto, com cheiro de laranja. Quando ela é lançada sobre a terra. Quando ela muitas vezes é pisada, ela não vê a luz do sol. Ela passa durante tempos e muitos tempos e estações, talvez meses, até que ela começa a dar algum resultado. E aí nasce uma pequena plantinha, daqui a pouco nós temos uma árvore de laranja, daqui a pouco nós temos quantas laranjas nesse pé? Então, o propósito, ele está conectado com muitas vezes você passar dificuldades, você, como uma semente, ser lançada na terra para que você possa dar fruto no tempo determinado. Eu sempre costumo dizer que o propósito, ele está conectado com prosperidade. Ache o propósito e você encontra prosperidade. Quantas sementes nós temos dentro de uma laranja? Não faço ideia. Várias. Por volta de umas 8 a 10 sementes. Mas quantas laranjas nós temos dentro de uma semente? Incontável. Acha propósito e você encontra prosperidade. O propósito ele é encontrado no caminho da execução. Se você me pergunta, Natanael, como que eu posso encontrar propósito? Presta atenção nos teus talentos. Coisas que você, quando criança, fazia, que era fácil para te fazer.
Às vezes você tem uma habilidade com matemática que você nasceu com isso. Olha pro teu boletim. Eu tenho os meus boletins guardados até hoje. Quando eu era criança, eu lembro que eu tirava notas terríveis em todas as matérias, com exceção de inglês e espanhol. Adivinha? Hoje eu falo inglês e espanhol. A minha infância já estava dizendo isso. Presta atenção nos seus detalhes, nos detalhes dos seus talentos. Presta atenção nos detalhes dos teus problemas. Como eu falei, muitas vezes os teus problemas, eles estão batendo na sua porta para te entregar o seu propósito. Mas os meus talentos e os meus problemas não seriam opostos? Por exemplo, eu tendo a ter problemas onde os meus talentos não são tão evidentes. Onde eu tenho, usando o exemplo do boletim ou de áreas que eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade na área matemática, eu tendo a ter facilidade na área financeira e vou ter dificuldade, às vezes, na área comercial. Ok, Então, se eu tenho uma empresa, seguindo essa linha, né? ok. Se eu tenho um comércio hoje, aonde eu tenho facilidade com a parte financeira e matemática, e tenho uma dificuldade no relacionamento, não sou uma pessoa que me comunica muito bem, e não vou ter uma facilidade na área de vendas. Então, o Ok. meu problema que vai bater a porta do meu comércio aqui vai ser em vendas. Ok. Quando nós falamos sobre propósito, é importante que foi muito bom o exemplo que você deu sobre uma dificuldade que você tem em matemática, sobre uma dificuldade que você tem, por exemplo, em vendas. Mas quando eu falo sobre problemas, são traumas, experiências que você teve. Eu vou tentar ser um pouco mais específico aqui, mas a grande maioria das pessoas que tem problemas com, exemplo, pornografia, normalmente quando elas são curadas desse problema com pornografia, elas são usadas para curar a vida de outras pessoas. São bloqueios, traumas, experiências que você teve, que muitas vezes foram permitidas que você vivesse isso, para que você passasse por esse vale e soubesse como aconselhar pessoas a sair desse vale, uma vez que você também conseguiu a sair dele, porque senão vai ser dois cegos tentando guiar um outro, né? O que a Bíblia fala, um cego tentando guiar o outro. Eu não falo de problemas, muito bom que você está esse exemplo, porque eu não falo de problemas no sentido de não sou bom em matemática ou não sou bom em português. Quando nós falamos sobre propósito, é uma coisa muito mais existencial do que Seriam simplesmente. crenças. Exatamente. Há coisas que aconteceram com você, né? Algumas experiências que acabaram criando crenças e acabaram criando bloqueios em você. Agora, no que diz respeito a talentos que você tem, eu sou da opinião do Don Clifton, um psicólogo de mais ou menos 1940, onde ele disse que você deve investir naquilo que você já é bom, no que diz respeito aos talentos que você já tinha. Então, assim, sou péssimo em matemática, mas era muito bom em inglês. Eu estudo matemática apenas para administrar o meu boletim e conseguir passar de ano. Mas se eu já era bom em inglês, por exemplo, que eu invista em inglês. Para quê? Para que eu fique o melhor em inglês. Porque por mais que eu estude matemática, eu não vou ficar bom em matemática tanto quanto eu sou bom natural em inglês. Só porque em inglês, sendo que eu já sou bom, eu tenho uma oportunidade de ficar ainda melhor. E talvez me tornar uma referência, me tornar melhor. Então existem algumas coisas que o Eterno já te entregou, que são talentos teus, e investe nesses talentos para que você fique melhor ainda. E existem alguns problemas que você passou, muitas vezes de paternidade, muitas vezes um problema de vendas, ele está relacionado a um bloqueio. A pessoa tem vergonha de vender, por exemplo, porque está relacionado a um bloqueio. Quando a gente fala sobre redes sociais, pessoas têm vergonha de aparecer. Muitas vezes, eu não gosto da minha face, eu não gosto do meu cabelo. Muitas vezes é raiz de rejeição. Então, isso está conectado com uma permissão de você ter passado por isso, para que quando você receber a cura sobre isso, você possa ter autoridade para curar a vida de outras pessoas nessa mesma área. É essa questão que tu comentou aqui no final voltando aqui um pouco para a rede social, do posicionamento, que é a questão de, eu tenho vergonha de me posicionar. Eu acredito que essa deve ser uma das maiores barreiras que você tem hoje com os seus mentorados, né? Porque eu vejo que tem muita gente boa, né? Muita gente boa que não tá com tanta presença na internet, justamente por talvez um medo de uma rejeição. Pô, vou fazer aqui um vídeo, um post, pô, o que que as pessoas vão falar? Os meus amigos vão zoar, vou ser motivo de chacota, vou ser apelidado de blogueirinho, né? Exato, exato. E eu vejo muita gente ruim se posicionando absurdamente bem em redes sociais, né? E isso talvez seria algo, porque assim, a gente vê hoje que tem pessoas com conteúdo ruim, que tem muito sucesso em rede social, sucesso com engajamento, com seguidores, até fazendo muito dinheiro, né? E eu vejo muita gente boa que não tem esse mesmo sucesso na rede social. Ao que tu atribui isso? Porque é muito comum hoje a gente ver assim, pessoas se posicionando numa rede social, faturando verdadeiramente, né?
mas o resultado dela na vida real, como pessoa, os frutos que ela deixa, não são bons. E a gente vê pessoas muito boas que não têm bons frutos nas redes sociais, não têm muitos seguidores, não têm engajamento. Ao que se deve isso? Cássio, eu disse uma frase aqui durante uma resposta minha que posicionamento não é simplesmente um conjunto de técnicas. Ele é um conjunto de você se posicionar baseado na sua essência, que conecta com o seu propósito e te conecta com a sua direção. Agora, uma grande verdade, uma grande máxima é que muitas vezes pessoas com mensagens caídas, talvez mensagens que fazem outras pessoas serem destruídas, famílias serem destruídas, por exemplo, com mensagens que essas pessoas propagam, porque elas são muito boas tecnicamente no posicionamento, elas conseguem alcançar lugares que outras pessoas que têm uma mensagem boa e que pode gerar vida nas pessoas não alcançam. Ou seja, não é simplesmente um conjunto de técnicas. Mas quando nós falamos sobre branding, sobre posicionamento, nós precisamos alinhar a forma como nós nos vestimos, a forma como nós falamos, a forma como nós nos portamos e como nós criamos o nosso conteúdo. Por quê? Porque a mensagem, ela precisa de refinamento. Então, essa pessoa que tem uma mensagem ruim, uma mensagem negativa, que, por exemplo, que nem você falou assim, que vai destruir uma família, uma pessoa que vai trazer uma mensagem que sejam valores negativos, coisas ruins. Ela tem uma essência, ela tem propósito e ela tem a direção certa, só que com a mensagem totalmente errada. É isso? Exato. Na verdade, todos nós fomos criados com propósitos. Múltiplos propósitos. O Eterno entregou propósitos. Ninguém nasce ao acaso. Todos nascemos porque o Eterno criou um propósito, mas muitas pessoas estão tão distantes do propósito e buscando coisas. Vou citar um exemplo que é muito claro. Pessoas que fazem conteúdo na internet para ganhar grana, para fazer grana. Elas podem estar totalmente fora do centro do seu propósito, mas elas estão fazendo muita grana. Isso não quer dizer que elas estão vivendo o propósito delas. E elas podem lutar por isso e elas vão ter resultado. Se elas se posicionarem de forma consistente. Enquanto outras pessoas que têm propósito já esclarecido, só porque às vezes não tem técnica, não tem consistência, não tem disciplina, não consegue nem fazer grana, não consegue atingir vida de outras pessoas, porque muitas vezes ela não consegue conectar o posicionamento dela, aquilo que ela tem como essência, com uma técnica, com, por exemplo, uma forma de falar. Quando nós começamos o nosso processo de posicionamento e branding, eu não precisei criar mais nada. Por quê? Tudo estava em você. Então a gente só precisa organizar para que tudo aquilo que estava dentro de você agora comece a fluir. Quando eu comecei a me posicionar na internet, eu não precisei criar mais nada. Eu uso muito a cor laranjada na internet. Inclusive uso até o emoji da laranjinha. Só que se você for ver fotos minhas de 2004, você vai ver que o meu quarto de solteiro era laranjado. Você vai ver que o meu instrumento musical, eu tocava contrabaixo, era laranjado. Ou seja, alguma coisa já morava na minha essência. Eu só resgatei isso e trouxe pra frente. Isso veio a ser a cor principal do meu Instagram, por exemplo. Pessoas bem posicionadas, com mensagens caídas, têm resultados. E isso me preocupa muito. Porque onde estão as pessoas com mensagens que geram vidas e que não estão posicionadas? Uau. Pessoas posicionadas com mensagem caídas conseguem ter um alcance grande, né? Isso eu vejo que é uma falha que até muito minha também na questão do posicionamento em rede social, porque a gente acaba olhando assim, vem aos olhos, né? Pessoas que a gente sabe que não tem integridade, né? Não tem coerência com a mensagem que está sendo ali que ele está jogando na internet. E tu vê que aquilo não tem coerência com a vida dele, né? E a gente, às vezes, às vezes acabo ficando assim meio receoso. Pô, vou me posicionar numa rede social, mas, cara, será que é real o que todo mundo postando aqui? Eu sei que não é. Mas tem muita gente boa que precisa se posicionar. Eu vejo que essa hoje é uma das grandes desafios das redes sociais para os próximos anos, as pessoas boas ganharem voz, né? Intencionalmente se posicionarem. Eu vejo que em todos os segmentos a gente vê muitas pessoas boas com posicionamento fraco e muitas pessoas ruins com posicionamento forte, né? E essas pessoas ruins estão ganhando audiência, estão Exato. ganhando pessoas, estão atingindo vidas, né?
quando o outro lado não. E aí, então é um cuidado também para todo mundo. Quando tu for olhar uma pessoa na internet, é algo que eu analiso muito. Se eu vou olhar uma pessoa na internet hoje, as pessoas que eu sigo hoje, que eu realmente consumo conteúdo, eu analiso se a vida pessoal dela condiz com o que está ali. Perfeito. Se ela tem realmente coerência e integridade do que está sendo transmitido. É aquela máxima, né? Ouvir conselho construtivo de quem nunca construiu nada, né? Então a pessoa está ali me dizendo como construir algo, mas o que ela construiu na vida? Nada? Então quem é essa pessoa, né? Perfeito, perfeito. Não pode falar. Não, não, mas eu só ia concordar, é exatamente isso. A grande verdade é que a gente vê muito isso, principalmente na internet. Coisas que todo mundo que está assistindo aqui a gente já deve ter visto. Um cara que alugou um carro para fazer uma foto, um carro que ele não tem. Que alugou uma casa para fazer um criativo, um anúncio na frente dessa casa, para mostrar que ele tem um resultado que ele não tem. Às vezes está utilizando uma roupa que nem é dele, para mostrar que ele tem um resultado que ele não tem. Ou criar depoimentos falsos de pessoas dizendo: nossa, eu gostei tanto do teu produto, mudou tanto a minha vida. Essa pessoa não existe, esse depoimento nem existe, mas para que outras pessoas sejam enganadas a partir de ver isso. E isso é uma prova, Cássio, do quão importante o posicionamento é e o quanto o posicionamento dá resultado. Ele dá resultado, inclusive, para quem tem uma mensagem caída, se a pessoa se posicionar de forma consistente. Quando eu falei para você que a mensagem precisa ser refinada, só para concluir, muitas pessoas querem pregar, por exemplo, a Bíblia. Eles pegam a Bíblia, eles leem um texto, por exemplo, e eles querem simplesmente falar aquilo que eles entenderam. Se nós não refinarmos a mensagem no sentido de procurar o contexto histórico-cultural, querer saber exatamente o que o escritor estava querendo dizer no momento em que ele escreveu, se nós não refinarmos a mensagem, nós estamos criando uma outra mensagem que não é a mensagem central, nós estamos posicionando pessoas a acreditarem em uma coisa que é mentira, e isso está gerando o que nas pessoas? Morte. Eu estou matando as pessoas através de distorcer uma palavra que estava escrita, que eu deveria estudar e refinar mais o meu estudo, refinar a palavra que ia sair da minha boca. Enquanto eu pego, começo a colocar um monte de pensamento meu, um monte de ideia minha, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Uma outra pessoa que também não estuda fala: ah, é isso? Pô, legal, então eu vou praticar isso também. Nós dois morremos juntos. Tem que ter esse filtro. Como a internet ela é muito acessível a todos, né? É muito fácil todo mundo se posicionar. E ao mesmo tempo é muito fácil qualquer um criar qualquer tipo de conteúdo totalmente sem sentido. Então tem que ter Exato. esse filtro, tem que ter esse cuidado, né? Então, irmão, a gente já falou bastante sobre diversos assuntos, mas tem um assunto que a gente ainda não falou, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Não tem nada a ver com o que a gente falou agora, mas eu gostaria de ouvir de você isso, porque é algo que realmente mudou minha vida, né? Realmente subir a Montanha dos Legendários mudou minha vida. E muitas pessoas me perguntam: Cássio, o que é o Legendários? Então, pra gente fechar, porque é um movimento lindíssimo, super nobre, e eu queria ouvir de você, assim, pra deixar essa mensagem pra quem tá aqui com a gente até agora. O que é o Legendários? Explicando isso tanto pra homens como pra mulheres, como pra pais, mães, filhos, filhas, enfim. O que é o Legendários pra você, meu irmão? Eu tenho muito carinho e muito cuidado ao falar a respeito do Legendários, porque posso afirmar que nos últimos anos foi uma das melhores experiências que eu tive com o Eterno Deus. E é importante que nós deixemos claro aqui que não existe nenhum misticismo em nenhum lugar. Não existe nenhum misticismo na montanha. As pessoas perguntam: ah, mas precisa subir numa montanha para encontrar Deus? Ele está habitando dentro de mim. Então eu posso encontrar ele entrando em mim. Essa é a grande verdade. Só porque quando você participa dos legendários, obviamente a gente não pode abrir muito aqui, mas você começa a enxergar a sua própria vida de outras perspectivas. Que somente no silêncio da montanha. E, Nathanael, como no silêncio da montanha? A gente não está perto de estrada que está passando carro. A gente não está perto de rede que tem o celular que você pode ficar recebendo notificações a todo momento. Então, somente no silêncio, somente nesse silêncio, é que você consegue ficar sensível para ouvir o Eterno sussurrando ao teu ouvido. A minha experiência, inclusive, estava com você e no dia você ouviu testemunhando sobre isso, mas a minha experiência, principal experiência, foi de o Eterno me dobrar e quebrar o meu ego. Por quê? Muitas vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos,
Nós estamos tão cheios dos nossos conceitos. Olha só como eu sei. Olha como as minhas respostas são bonitas. E aí o Eterno começou a me amassar na montanha. Fala, olha como você é pequeno. Olha como eu sou grande. E aí eu aprendi uma coisa, que João Batista já falava. Não convém que eu cresça. Convém que eu diminua, mas que ele cresça. Ele crescendo dentro de mim, acaba que eu vou diminuindo. O Legendários é uma ferramenta extremamente poderosa para restaurar o homem à sua configuração original. Enquanto a nossa sociedade luta para destruir a figura masculina, o Legendários, eu creio com todo o meu coração que é uma ferramenta permitida pelo Eterno Deus para restaurar essa essência que o homem nunca deveria ter perdido. A essência de sacerdote, a essência de homem, de que cuida da esposa, que cuida dos filhos. A essência de um homem em que se pode confiar. A essência de um homem cuja história é digna de ser contada. Uau. Eu quis finalizar com isso porque realmente a grande virada de chave na minha vida espiritual foi os Legendários, sabe? Foi subir a montanha dos Legendários, foi a grande virada de chave, foi o que fez realmente eu me conectar com Deus, né? Foi o movimento que eu precisava para ter essa busca que hoje já faz parte da minha vida, né? Criando essa intimidade, né? Não tenho ainda, tô buscando. E realmente é algo que transformador. Eu recomendo que todos os homens façam, né? Porque transforma vidas. Não, Transforma vidas. eu voltei da montanha com uma intensidade de energia de fazer com que cada homem que se aproximasse de mim, para que eu pudesse influenciar esse homem, a pelo menos uma vez, ter uma experiência na montanha. Os principais que estão próximos de mim, inclusive meu pai, já tive essa oportunidade de levar eles para a montanha e servi-los na montanha. E de fato, meu pai agora está querendo servir em todos. Então, assim, até esse ano eu limitei porque tem outras viagens, outras agendas. Mas, enfim, todos os homens que estão ouvindo esse podcast, que tiverem a oportunidade, façam todo o esforço, porque eu tenho certeza que isso vai mudar para sempre a sua vida. Ah, Natanael, mas é pago e precisa pagar para encontrar Deus numa montanha? Não, você não precisa pagar para encontrar com Deus, até porque Ele está habitando em você, como eu falei. Fecha a porta do seu quarto e você encontra Ele lá. Mas é claro que a gente não pode falar, você paga por uma experiência na montanha. Mas eu tenho certeza que valerá cada centavo que você pagar. Experiência pensão completa, né? Café, almoço e janta, né? Exatamente. Então é bem tranquilo. Natanael, meu irmão, obrigado de coração por estar aqui. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento. Realmente, tenho certeza que quem ouviu e viu esse podcast está saindo mais sábio. Eu estou saindo mais sábio daqui. Muito obrigado. Uma honra estar contigo, meu irmãozão. Honra minha, Obrigado. Cássio. Me sinto Valeu. honrado, meu irmão. Obrigado, viu? Pessoal, então, quem curtiu aí, grandes que curtiram com a gente, curtem, compartilha, aviãozinho, like, o que mais, né, que eu esqueço? Comenta, mais alguma coisa? É isso aí, pessoal. Façam tudo que Deanai fica feliz comigo. Valeu, obrigado por mais esse episódio, por esse Grand Talks.